Boa noite a todos. Antes de abrir a sessão, só queria informar que nós não vamos ter o intervalo da sessão hoje, devido aí ao vírus, né, o corona, então a gente vai adiantar aí para estar podendo acabar mais rápido a sessão. Declaro aberta a 5ª sessão ordinária do ano de 2020. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. De dia ele os conduziu por trás de uma nuvem, e à noite ao clarão de uma flama. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências diversas. Ofício número 166/2020. Botucatu, 4 de março de 2020. Prezado Senhor, em atenção ao ofício número 12/2020, de 5 de fevereiro de 2020, temos a informar que, conforme já respondido através do ofício número 76/2020, de 31 de janeiro de 2020, cuja cópia segue em anexa, concernente à qualidade da água, tornou-se de caso pontual que foi prontamente solucionado pela área de produção de divisão de Botucatu, sendo que o produto não apresentou qualquer risco à saúde da população. Referente ao agendamento da reunião com membros desta Casa de Leis, informo que no dia 16 de janeiro de 2020 recebemos, conforme conhecimento de Vossa Senhoria, uma comissão formada pelos seguintes vereadores: Sebastião Neto, Kelly Reis, Anísio Filho e Joel Alexandre Pinto, ocasião em que foram abordadas diversos assuntos do município de Anhembi. Portanto, consideramos que já foram fornecidos os esclarecimentos necessários, considerando também que o requerimento número 1/2020 foi anterior à citada reunião. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Sandra Henrique Brambila Ramos, gerente de divisão de Botucatu. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Executivo. Ofício número 153/2020. Referente requerimento 02/2020. Anhembi, 17 de março de 2020. Tenho presente a finalidade de cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, encaminhar um parecer sobre o requerimento número 02/2020 da Câmara Municipal de Anhembi ao vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Informamos que está previsto no plano de trabalho que está sendo realizado pela DR da Recuperação Asfáltica SP-147 a implantação de uma nova rotatória de acesso para o bairro Jardim Santa Cruz. No decorrer do ano de 2019, foram realizados um processo de contratação para a realização de recuperação asfáltica nesta municipalidade. Nesta contratação foi previsto os reparos necessários nesta rotatória. Como os serviços prestados apresentam patologia recentemente após realização do preparo, foi grossado o pagamento provisionado inicialmente para o local. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova a Vossa Senhoria protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 154/2020. Referente requerimento 03/2020. Anhembi, 17 de março de 2020. Tenho presente a finalidade de cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, encaminhar um parecer sobre o requerimento número 03/2020 da Câmara Municipal de Anhembi ao vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Informamos que está previsto no plano de trabalho que está sendo realizado pelo DR de Recuperação Asfáltica SP-147 uma melhoria na rotatória do portal Eric Domingues Soares. No decorrer do ano de 2019, foi realizado um processo de contratação para a realização da recuperação asfáltica nesta municipalidade. Nesta contratação foi previsto os reparos necessários nesta rotatória. Como os serviços prestados apresentaram patologia recentemente após a realização do reparo, foi grossado o pagamento provisionado inicialmente para o local. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal.
Ofício número 155/2020, referente requerimento 04/2020. A Anhembi 17 de março de 2020. Tenho presente a finalidade de cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, encaminhar um parecer sobre o requerimento número 04/2020 da Câmara Municipal de Anhembi ao vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Informamos que todo o processo de manutenção e reparos necessários no Parque Ecológico Zezinho Nascimento estão mapeados e estão sendo pleiteados para ser realizado pela Secretaria de Turismo. Tendo visto a intenção de celebrar um convênio para a revitalização do Parque Ecológico e em torno, estão sendo realizados apenas reparos emergencial. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova Vossa Senhoria protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, prefeito municipal. Não está conseguindo abrir como está mandando. Eu já tinha visto. Ofício número 156/2020, referente requerimento 05/2020. A Anhembi 17 de março de 2020. Tenho presente a finalidade de cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, encaminhar um parecer sobre o requerimento número 05/2020 da Câmara Municipal de Anhembi ao vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Informamos que toda a tratativa referente à limpeza do córrego vem sendo postergando há alguns meses devido à escassez de mão de obra e maquinários desta municipalidade. Pretendemos realizar tal manutenção brevemente. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, prefeito municipal. Ofício número 157/2020, referente requerimento número 6/2020. A Anhembi 17 de março de 2020. Tenho presente a finalidade de cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, de forma respeitosa, encaminhar um parecer sobre o requerimento número 06/2020 da Câmara Municipal de Anhembi ao vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Em relação ao item 1, como já dito em requerimento, será um espaço destinado para a creche. Em relação aos itens 2, 3, 4 e 5, informamos que as obras já foram retomadas pela equipe de manutenção desta Prefeitura Municipal e que em breve o espaço Creche Jardim Santa Cruz estará apto para uso. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos e renova Vossa Senhoria protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, prefeito municipal. Anhembi 17 de março de 2020, ofício número 158/2020, referente requerimento 07/2020. Pelo presente, externamos nossos cordiais cumprimentos e, em resposta ao requerimento número 07/2020, encaminhado pelo vereador senhor Joel Alexandre Lourenço Pinto, informamos a Vossa Excelência o seguinte. Trata-se de requerimento solicitando informações sobre suposta falta de medicamentos na rede pública de saúde. Temos a informar que os medicamentos que estavam em falta por poucos dias eram os medicamentos referentes à cesta básica de medicação fornecida pelo Estado de São Paulo. Ocorre que a FURB, Fundação para Remédio Popular, que é o órgão estadual responsável pela distribuição de medicação, está em processo de investigação e já foi anunciado pelo governador a possível extinção. Assim, a medicação que por poucos dias não esteve disponível era de responsabilidade do Estado de São Paulo. Mas, visando o bem-estar da população, o município licitou os medicamentos e regularizou a entrega dos medicamentos. No que tange ao questionamento das empresas que fornecem medicamentos, informamos que são as seguintes: Cirurgia Olímpio, IRL, EPP, Med Center Comercial, LA dos Santos Distribuidora de Medicamentos, EPP, Fragnari Distribuidora de Medicamentos, Futura Comércio de Produtos Medicamentos Hospitalares e RAP Aparecida Comércio de Medicamentos. Do contrato encontra-se no site oficial dessa Prefeitura. Esperando ter atendido o solicitado, apresentamos a presente e aproveitamos o ensejo para reiterar os sinceros votos de distinta consideração e apreço. Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Anhembi 13 de março de 2020, ofício número 142/2020. Senhor Presidente,
Acusamos o recebimento do autógrafo número 04/2020, de 3 de março de 2020, mencionando que na sessão ordinária do dia 2 de março de 2020 foi aprovado o projeto de lei número 04/2020, que dispõe sobre a implantação e dispositivo chamado de boca de lobo inteligente nos logradouros do município de Anhembi. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta o referido projeto por ser o mesmo inconstitucional, tendo em vista a exigência do vício de iniciativa decorrente da redação do artigo 1º do projeto da Lei nº 04/2020 nos seguintes termos. O ato normativo impugnado de iniciativa parlamentar é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional, por valor o princípio de separação de poderes, previstos nos artigos 5 e 47, incisos 2º e 14 da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Paulista, os quais dispõem o seguinte. Artigo 5º. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Artigo 47. Compete privamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição. Inciso 2º. Exercer com o auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual. Inciso 14. Praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Artigo 144. Os municípios com autonomia política legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Todavia, cabe exclusivamente ao Poder Executivo a gestão envolvendo os órgãos de administração pública municipal e o bem-estar da própria população e do meio ambiente. Assim, quando o Poder Legislativo do município edita a lei determinando a instalação de boca de lobo inteligente, invade indevidamente a esfera que é a própria da atividade do administrador público, violando o princípio de separação de poderes. Observa-se que o Poder Legislativo impôs obrigações ao Poder Executivo, tais como a implantação de boca de lobo diversa das que vinham sendo instaladas. A escolha de boca de lobo que melhor se enquadre na situação é atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais, assim privativa do Poder Executivo. Cabe essencialmente à administração pública, e não ao legislador, deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de determinados equipamentos em benefício da população. Trata-se da atuação administrativa que decorre de escolha política de gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação de regras da separação de poderes previstas na Constituição Paulista e aplicáveis aos municípios. Artigo 5º, artigo 47, inciso 2º, inciso 14 e artigo 144. É pacífico da doutrina, bem como na jurisprudência, que o Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrador, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. O diploma impugnado na prática invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos do governo, no caso em análise, representados pela escolha de melhor equipamentos a ser instalado. A atuação legislativa impugnada equivale à prática de ato de administração, de sorte a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. Cumpre recordar o ensino de Hélio Lopes Meireles, anotando que a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nessa sinércia de função é que residem a harmonia e a independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º. Extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara é realizada com
usurpação de funções é nula e inoperante. Sintetiza, ademais, que todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou reiterar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo por ofensivos ao princípio de separação de funções dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º ao artigo 31, podendo ser invadido pelo Poder Judiciário. Direito Municipal Brasileiro, 15, atualizado por Márcio e Edgar, São Paulo, Marleiros, 2006, páginas 708 e 712. Deste modo, quando o pretexto de legislar o Poder Legislativo administra, editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais. É ponto pacífico que as regras de processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros, como o desdobramento particularizado do princípio da separação dos poderes. A Comissão do Estado de São Paulo prevê no artigo 24, parágrafo 2º, inciso 2º, iniciativa legislativa de reservada do chefe do Poder Executivo, aplicável na órbita municipal por obra do seu artigo 144, para a criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos de administração pública, observando o dispositivo no artigo 47, inciso 19, que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da administração pública direta. Também pedir a dispensa? Presidente, pedindo a dispensa da leitura da jurisprudência. Vai ser lido? Os demais? Vou continuar. Eu não posso falar. Eu sei. Mas ela viu agora não. Também prevê no artigo 47, aplicável na obra municipal por obra do seu artigo 144, competência privativa do chefe do Poder Executivo. O dispositivo consagra a atribuição do gênero do chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de administração e gestão que compõem e denominada reserva da administração, pois veiculam matérias de sua alça exclusiva imunes à interpretação do Poder Legislativo. A linha do inciso 19 deste artigo 47 fornece ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não aplicar aumento de despesa nem criação de extinção de órgãos públicos. Empreito semelhante no artigo 84, inciso 6, a da Constituição Federal. Por sua vez, os incisos 2º e 14 estabelecem competir o exercício da direção superior de administração e a prática dos demais atos de administração, nos limites da competência do Poder Executivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar da lei local com esses preceitos da Constituição estadual. Pois, ao instituir o equipamento que deve ser instalado, de um lado, a lei viola o artigo 47, inciso 2º, 14 e 19, no estabelecimento de regras que respeitam a direção da administração e a organização e funcionamento do Poder Executivo. Matéria essa que é de alçada da reserva da administração e, de outro, ela ofende o artigo 24, parágrafo 2º, inciso 2º, na medida em que impõe atribuição ao Poder Executivo. No sentido, a jurisprudência constitucional administrativo, lei que atribui tarefas aos Dentrans, tá?
Voltando. Nesse sentido, a jurisprudência constitucional administrativa, lei que atribui tarefas aos DETRANs na iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade e competência do chefe do Poder Executivo. Primeiro, é de iniciativa do chefe do Poder Executivo a proposta de lei que visa a criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública. Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, e artigo 84, inciso 2º e 6º. Segundo, as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são as de normas observância obrigatória pelos Estados-membros. Terceiro, precedentes do STF. Quarto, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. TSF. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei ou mesmo após a emenda constitucional 32/01, por meio de decreto, na elaboração de normas que de algumas formas modelem as atribuições de órgãos pertencentes à estrutura administrativa e determinada unidade da federação. Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizamento pelo prefeito de São Paulo, pelo prefeito de São José do Rio Preto, lei municipal número 10.241/08. Cria o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional nas unidades básicas de saúde e determina que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Matéria afeta a administração pública, cuja gestão é de competência do prefeito. Vício de iniciativa configurado, criação de ademais de despesas sem a devida previsão de recursos. Inadmissibilidade, violação dos artigos 5º e 25, ambos da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade da lei configurada, ação procedente. Além disso, invade a denominada reserva de administração como já decidido. Reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Procedentes. Não cabe, deste modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir por lei atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instalação parlamentar e importa em atuação ultra vires de poder legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. De outro lado, e não menos importante, a lei local contestada colide frontalmente com o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo. A norma combatida, ao determinar o equipamento a ser instalado, não indica os recursos orçamentários necessários para a cobertura dos gastos advindos, que no caso são evidentes, cuja instituição demanda meios financeiros que não foram previstos, não servindo a tanto a genérica menção a rúbricas orçamentais próprias. A ausência desses recursos impede o cumprimento da gestão financeira responsável. Diante do exposto, com toda a vênia para evitar que a Procuradoria do município ingresse com ação direta de inconstitucionalidade através do Poder Judiciário, o Executivo veta o projeto de lei número 04/2020 pela inavibilidade do projeto, pois carece de vício formal de inconstitucionalidade, com base no artigo 5º, 47, inciso 2º e 14 da Constituição do Estado de São Paulo, bem como o artigo 11º da Lei Orgânica Municipal. Sendo que apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número 191/2020. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do autógrafo número
010/2020, mencionando que na sessão ordinária de 16 de março de 2020 foi aprovado o projeto de lei número 08/2020, que dispõe sobre a divulgação de listagem de medicamentos disponíveis em falta de rede municipal de saúde e da outras providências. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta o referido projeto por ser o mesmo inconstitucional, tendo em vista a existência de vício de iniciativa nos seguintes termos. O ato normativo impugnado de iniciativa parlamentar adentra na organização da administração pública municipal, violando o princípio constitucional da separação dos poderes, criando despesas ao Poder Executivo. O ato normativo impugnado de iniciativa parlamentar é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional, por violar o princípio de separação de poderes previstos no artigo 5 e 47, incisos 2º e 19 da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Paulista, o quais dispõe o seguinte. Artigo 5º. São poderes do Estado independentes e harmoníacos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição. Segundo, exercer com o auxílio dos secretários do Estado a direção superior da administração estadual. Inciso quarto, praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Todavia, cabe exclusivamente ao Poder Executivo a gestão, envolvendo os órgãos de administração pública municipal e o bem-estar da própria população e do meio ambiente. Assim estabelece a lei orgânica do município. Artigo 64. Compete privativamente ao prefeito, entre outras atribuições. Artigo 14. Dispõe sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Assim, quando o Poder Legislativo do município edita a lei determinando a divulgação de listas de medicamentos, invade indevidamente esfera que é a própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes. Observe-se que o Poder Legislativo impôs obrigações ao Poder Executivo, tais como a divulgação de lista de medicamentos disponíveis em falta. A separação de poderes é um princípio jurídico constitucional, com previsão nos artigos 2º e 60, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição CRFB. Aqui, última linha. Na segunda, CRFB. Da Constituição Federal, em que resta claro que, além de ser princípio constitucional, é também cláusula pétrea, sendo que qualquer violação deve ser tida como inconstitucional. Com todo respeito, o Poder Legislativo, por iniciativa de parlamentar, não pode opor óbice à organização administrativa, desconsiderando o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. Heli Lopes Meireles, com propriedade, afirma: leis de iniciativa da Câmara Eli Lopes Meireles, em probabilidade, afirma: leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as leis orgânica municipal, não reserva, expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, criando de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autarquia e funcional do município, o regime jurídico único e previdenciário dos servidores municipais,
fixação e aumento de sua remuneração, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos suplementares especiais. E os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara na forma regimental. Cabe essencialmente à administração pública e não ao legislador liderar a respeito da convivência e oportunidade de determinados equipamentos de benefício da população. Trata-se de atuação administrativa que decorre de escolhas políticas da gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação de regras de separação de poderes prevista na Constituição Paulista e aplicáveis aos municípios. É passível da doutrina, bem como na jurisprudência, que o poder executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. De outra banda, o poder legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. O diploma impugnado na prática invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos do governo, no caso em análise, representados pela publicação das medicações dispensadas disponíveis em falta. A atuação legislativa impugnada equivale à prática do ato administrativo, de sorte a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. Cumpre recordar o ensinamento de Eli Lopes Meireles, adotando que a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nessa sinergia de funções e que residem em harmonia e independência dos poderes, princípios constitucionais, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Sintetiza, ademais, que todo o ato do prefeito que infringir prerrogativas da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou reiterar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito, é nulo por ofensivo ao princípio de separação e funções dos órgãos do governo local. Constituição Federal, artigo 2º ao artigo 31, podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. Direito Municipal Brasileiro. É nítido que o projeto de lei em questão traz despesas à administração para sua implantação, onerando ainda mais os cofres públicos. Além do mais, conforme informação do Departamento de Saúde, é inviável a execução do projeto de lei em razão de grande rotatividade de entrada e saída de medicamentos, sendo necessário disponibilizar um servidor em cada unidade de saúde para alimentar o sistema, o que demandaria a contratação de outros profissionais para não desfalcar o quadro do pessoal já enxuto, sendo necessário previsão orçamentária para tanto. Deste modo, quando o pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, editando as leis que invadem na prática verdadeiros atos da administração, viola a harmonia e independência de que deve existir entre os poderes estatais. É ponto pacífico que as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. Como desdobramento particularizado do princípio da separação dos poderes, a Constituição do Estado de São Paulo prevê no artigo 24, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso 2º, iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo. A criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos de administração pública, observando o disposto no artigo 47, inciso 19, o que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos de administração pública direta. Também prevê no artigo 47, aplicável na órbita municipal por obra do seu artigo 144, competência privativa do chefe do Poder Executivo. O dispositivo consagra a atribuição do governo do chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de administração e gestão que compõem a denominada reserva de administração, pois veiculam matérias de sua alçada exclusiva e imunes à interferência do Poder Legislativo. A linha do inciso 19 deste artigo 47 fornece ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não implica aumento de despesa, nem criação de extinção de órgãos públicos. Em preceito semelhante ao artigo 84,
inciso 6º, a Constituição Federal. Por sua vez, os incisos 2º e 19 estabelecem compartilhe o exercício da direção superior de administração e a prática dos demais atos de administração nos limites da competência do Poder Executivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio de iniciativa parlamentar da lei local com esses preceitos da Constituição Estadual. Pois, ao determinar a divulgação de listas de medicamentos existentes e faltantes, de um lado, a lei viola o artigo 47, inciso 2º, 14, inciso 2º, 14, né? E 19. E no estabelecimento de regras que respeitam a direção da administração, organização e funcionamento do Poder Executivo. Matéria essa que é de alçada da reserva de administração e de outro, ela ofende o artigo 24, parágrafo 2º, na medida em que impõe a atribuição do Poder Executivo. Nesse sentido, a jurisprudência. Ação direta de inconstitucionalidade, município de Esteio. Lei Municipal número 2.976 de 1999. Institucionalidade formal da Lei de Iniciativa Legislativa dispondo sobre a obrigação do Executivo Municipal relacionar e publicar lista dos medicamentos adquiridos para distribuição. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, violações aos artigos 8º, 10º, 60 do inciso 2º da linha D e 82, inciso 7º, todos da Constituição Estadual. Primeiro, padece de vício de iniciativa a lei que determina condutas administrativas próprias da organização do Executivo, dispondo sobre as atribuições das secretarias municipais e dos demais órgãos da administração pública municipal. Segundo, padece de vício informativo e material a Lei número 2.976/1999, de iniciativa legislativa que dispõe sobre o dever do Legislativo relacionar mensalmente todos os medicamentos adquiridos para distribuição gratuita às famílias carentes e o dever de publicação de fixação de relação no Hospital São Camilo na Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, nos postos de saúde e na Câmara de Vereadores daquele município. Portanto, compete privativamente ao chefe do Poder Executivo, ação procedente. É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante o projeto de lei ou mesmo após... Após a Emenda Constitucional 32/01, por meio do decreto, na elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as distribuições de órgãos pertencentes à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. Ação direta de inconstitucionalidade. Ajuizamento pelo prefeito de São José do Rio Preto, Lei Municipal número 10.241, de 2008. Cria o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional nas unidades básicas de saúde e determina que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Matéria afeta a administração pública cuja gestão é de competência do prefeito. Vício de iniciativa configurado. Criação, ademais de despesas sem a devida previsão de recursos. Inadmissibilidade, violação dos artigos 5º e 25, ambos da Constituição Federal. Inconstitucionalidade da lei configurada. Ação procedente. Além disso, invade a denominada reserva de administração, como já decidido. Reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos e mandados do Poder Executivo precedentes. Não cabe, deste modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir por lei atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio de divisão funcional do poder, representa o comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra-vires de poder legislativo, que não pode, em sua atuação política-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas constitucionais. De outro lado, e não menos importante, a lei local contestada colide frontalmente com o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo. Diante do exposto, com fundamento nos
já citados os dispositivos legais para evitar que a Procuradoria do município ingresse com ação direta de inconstitucionalidade através do Poder Judiciário, o Executivo veta o projeto de lei número 010/2020 pela inviabilidade do projeto, pois padece de vício formal de inconstitucionalidade, com base na legislação citada, bem como no artigo 64, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Sendo que o que apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Ofício número AMB 13 de abril de 2020, ofício número 192/2020. Senhor Presidente, acusamos o recebimento do autógrafo número 09/2020, mencionando que na sessão ordinária do dia 16/3/2020 foi aprovado o projeto de lei número 07/2020, que estabelece dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta o referido projeto por ser o mesmo inconstitucional, tendo em vista a existência do vício formal nos seguintes termos. O ato normativo impugnado de iniciativa parlamentar é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional por violar regras de competência legislativa previstas no artigo 30, inciso 1º, 2º e 5º, e artigo 175, parágrafo único, e incisos 1º, 2º, 3º e 4º. Artigo 30. Compete aos municípios: 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. 2º, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 5º, organizar e prestar diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo de transporte coletivo que tem caráter essencial. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação e prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: 1º, regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos a caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. 2º, os direitos dos usuários. 3º, política tarifária. 4º, a obrigação de manter serviços adequados. Nesse sentido, não há que se falar em estabelecer dever de prestação de contas por parte das empresas prestadoras de serviço público de abastecimento de água e esgoto sanitário via projeto de lei do Poder Legislativo Municipal, visto que a Constituição Federal prevê expressamente condutas quanto ao referido serviço público, incluindo os direitos dos usuários e as condições de fiscalização. Ainda a Lei Federal número 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências, é taxativa quanto ao tema. Artigo 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação de serviços que abrangerão pelo menos os seguintes aspectos. 1º, padrões e indicadores de qualidade da prestação de serviços. 2º, requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas. 3º, as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos. 4º, regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão. 5º, mediação, faturamento e cobrança de serviços. 6º, monitoramento dos custos. 7º, avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados. 8º, plano de contas e mecanismos de informações, auditoria e certificação. 9º, subsídios tarifários e não tarifários. 10º, padrões de atendimento ao público e mecanismo de participação e informação. 11º, medidas de contingentes e de emergências, inclusive racionamento. 12º, vetado, parágrafo 1º, a regulação de serviços públicos e saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites dos respectivos estados, explicitando no ato da delegação da regulamentação a forma de atuação e abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas. Artigo 25. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. Parágrafo 1º. Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput desse artigo aqueles produzidos por empresas ou profissionais
contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. Parágrafo 2º. Compreende-se nas atividades de regulamentação dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. Dessa forma, tem-se que a competência dos municípios para legislar acerca do serviço público de abastecimento de água e o esgoto sanitário é suplementar, ou seja, apenas em situações nas quais a legislação federal ou estadual não seja suficiente ou não exista, o que não é o caso presente. Diante do exposto com fundamento nos já citados dispositivos legais para evitar que a Procuradoria do Município ingresse com ação direta de inconstitucionalidade através do Poder Judiciário, o Executivo veta o projeto de lei número 09/2020 pela inviabilidade do projeto, pois padece de vício formal de inconstitucionalidade com base na legislação citada, bem como no artigo 64, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Sendo que apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, Prefeito Municipal. Presidente, com a sua autorização, vou auxiliar a vereadora a dar um descanso um pouco, né, vereadora? Já deu muito já. Ofício número 193/2020, senhor presidente. Acusamos o recebimento do autógrafo número 08/2020, mencionando que na sessão ordinária de 16 de março de 2020 foi aprovado o projeto de lei número 6/20, que proíbe a inauguração de obras públicas municipais inacabadas, ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população. Entretanto, o Poder Executivo vem comunicar que veta o referido projeto por ser o mesmo inconstitucional, tendo em vista a existência de vício nos seguintes termos. O ato normativo impugnado de iniciativa parlamentar adentra na organização da administração pública municipal, violando o princípio constitucional da separação dos poderes, criando despesas ao Poder Executivo. O ato normativo impugnado de iniciativa parlamentar é verticalmente incompatível com o nosso ordenamento constitucional por violar o princípio da separação de poderes, previsto nos artigos 5º e 47, inciso 2 e 14 da Constituição do Estado, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Carta Paulista, os quais dispõem o seguinte: artigo 5º, são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 47, compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nessa Constituição. Dois, exercer com auxílio dos secretários de Estado a direção superior da administração estadual. 14, praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Todavia, cabe exclusivamente ao Poder Executivo a gestão, envolvendo os órgãos de administração pública municipal e o bem-estar da própria população e do meio ambiente. Assim, quando o Poder Legislativo do município edita a lei determinando a proibição de inauguração de obras públicas, mesmo que inacabadas, invade indevidamente esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes. Observa-se que o Poder Legislativo impôs obrigações negativas ao Poder Executivo, tais como abstenção de inauguração de obras públicas, mesmo que inacabadas. A inauguração das obras é atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas,
vinculadas aos direitos fundamentais, assim privativa do Poder Executivo. Com todo respeito, o Poder Legislativo, por iniciativa de parlamentar, não pode propor óbice na organização administrativa, desconsiderando o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Eli Lopes Meireles, com propriedade, afirma: leis de iniciativa da Câmara, ou mais propriamente de seus vereadores, são todas as que a Lei Orgânica Municipal não reserva expressa e privativamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos artigos 61, parágrafo 1º e 165 da Constituição Federal, as que inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do executivo local, os projetos de lei que disponham sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da administração pública municipal, criação de cargos, funções ou empregos públicos, administração direta, autárquica e fundacional do município, o regime jurídico único e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de sua remuneração, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual e os créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara na forma regimental. Meireles, Direito Municipal Brasileiro, 8ª edição, São Paulo, editora Malheiros, 1996. Cabe essencialmente à administração pública e não ao legislador deliberar a respeito da conveniência e oportunidade de determinados equipamentos em benefício da população. Trata-se de atuação administrativa, que decorre de escolha política de gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. A inconstitucionalidade, portanto, decorre da violação da regra da separação de poderes prevista na Constituição Paulista e aplicada aos municípios. Artigo 5º, artigo 47, inciso 2, inciso 14 e artigo 144. É pacífico na doutrina, bem como na jurisprudência, que ao Poder Executivo cabe primordialmente a função de administrar, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. De outra banda, ao Poder Legislativo, de forma primacial, cabe a função de editar leis, ou seja, atos normativos revestidos de generalidade e abstração. O diploma impugnado na prática invadiu a esfera da gestão administrativa, que cabe ao Poder Executivo e envolve o planejamento, a direção, a organização e a execução de atos de governo. No caso em análise, representados pela escolha do melhor momento para a inauguração do equipamento / obra pública. A atuação legislativa impugnada equivale à prática de ato de administração, de sorte a violar a garantia constitucional da separação dos poderes. Cumpre recordar o ensinamento de Eli Lopes Meireles, anotando que, aspas, a Prefeitura não pode legislar, como a Câmara não pode administrar. O Legislativo edita normas, o Executivo pratica atos segundo as normas. Nesta sinergia de funções é que residem a harmonia e a independência dos poderes, princípio constitucional, artigo 2º, extensivo ao governo local. Qualquer atividade da Prefeitura ou Câmara realizada com usurpação de funções é nula e inoperante. Fecha aspas. Sintetiza, ademais, que todo ato do prefeito que infringir prerrogativa da Câmara, como também toda deliberação da Câmara que invadir ou retirar a atribuição da Prefeitura ou do prefeito é nulo, por ofensivo ao princípio da separação de funções dos órgãos do governo local. Artigo 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 31. Podendo ser invalidado pelo Poder Judiciário. Direito Municipal Brasileiro, 15ª edição, atualizada por Márcio Schneider, Reis, Edgar e Ed da Silva, São Paulo, editora Malheiros, 2006, páginas 708 e 712. Deste modo, quando há pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, ditando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais. É ponto pacífico que as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. É uma ADI número 2719
dígito 1, do Espírito Santo, Tribunal Pleno, relatoria do ministro Carlos Veloso, em 20 de março de 2013, votação unânime. Como desdobramento particularizado do princípio da separação dos poderes, artigo 5º da Constituição Federal, a Constituição do Estado de São Paulo prevê, no artigo 24, parágrafo 2º, a iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo, aplicável na órbita municipal por obra do seu artigo 144, para a criação e extinção das secretarias de Estado de órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, inciso 19, que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da administração pública direta. Também prevê no artigo 47, aplicável na órbita municipal, por obra do seu artigo 144, competência privativa do chefe do Poder Executivo. O dispositivo consagra a atribuição de governo do chefe do Poder Executivo, traçando suas competências próprias de administração e gestão, que compõem a denominada reserva de administração, pois veiculam matérias de sua alçada exclusiva, imunes à interferência do Poder Legislativo. A linha A do inciso 19, deste artigo 47, fornece ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, em preceito semelhante ao artigo 84, 6, a linha A da Constituição Federal. Por sua vez, os incisos 2 e 14 estabelecem competir o exercício da direção superior da administração e a própria dos demais atos de administração, nos limites da competência do Poder Executivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar da lei local com esses preceitos da Constituição estadual. Pois, ao instituir o equipamento que deve ser instalado, de um lado, a lei viola o artigo 47, inciso 2, 14 e 19, a linha A, no estabelecimento de regras que respeitam a direção da administração e organização, funcionamento do Poder Executivo. Matéria essa que é da alçada da reserva da administração e de outra ela ofende o artigo 24, parágrafo 2º, 2, na medida em que impõe atribuição ao Poder Executivo. Nesse sentido, a jurisprudência constitucional, administrativo, lei que atribui tarefas ao DETRAN, de iniciativa parlamentar, inconstitucionalidade, competência do chefe do Poder Executivo, Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, e artigo 84, inciso 2 e 6, Lei 7.157, 2002, do Espírito Santo. 1. É de iniciativa do chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de órgãos de administração pública. Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, artigo 84, incisos 2 e 6. 2. As regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória dos Estados-membros. 3. Precedentes do STF. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. STF, ADI 2719, dígito 1, do Espírito Santo, Tribunal Pleno, relatoria do ministro Carlos Veloso, em 20 de março de 2013, votação unânime. Indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei, ou mesmo após a emenda constitucional 32 de 2001, por meio de decreto, elaboração de normas que, de alguma forma, remodelem as atribuições do órgão pertencente à estrutura administrativa de determinada unidade da Federação. ADI 3.254, Espírito Santo, Tribunal Pleno, relatoria da ministra Ellen Grace, de 11 de novembro de 2005, votação unânime, publicada no Diário de Justiça 2 de dezembro de 2005, na página 2. Ação direta de inconstitucionalidade, ajuizamento pelo prefeito de São José do Rio Preto. Lei Municipal 10.241/2008, cria o serviço de fisioterapia e terapia ocupacional nas unidades básicas de saúde e determina que as despesas decorrentes correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementares se necessário. Matéria afeta a administração pública, cuja gestão é de competência do prefeito. Vício de iniciativa configurado. Criação, ademais, de despesas sem a devida previsão de recursos. Inadmissibilidade. Violação dos artigos 5º e 25, ambos da Constituição Estadual.
inconstitucionalidade da lei configurada, ação procedente, ADI 172-331-0/1-00, órgão especial, relatoria do desembargador Walter de Almeida Guilherme, ação unânime, 22/4/2009. Além disso, invade a denominada reserva de administração, como já percebido, reserva de administração e separação de poderes. O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. ADI 2364, Alagoas, Tribunal Pleno, relatoria do ministro Celso de Mello, 1º de agosto de 2001. De outro lado, e não menos importante, a lei local contestada colide frontalmente com o artigo 25 da Constituição do Estado de São Paulo. Vale mencionar que as atividades administrativas são sempre desenvolvidas para o benefício da coletividade, mesmo quando se haja em vista de algum interesse da administração. O fim último de sua atuação é voltado para o interesse público. Diante do exposto, com fundamento nos já citados dispositivos legais, para evitar que a Procuradoria do município ingresse com ação direta de inconstitucionalidade, através do Poder Judiciário, o Executivo veta o projeto de lei número 8/2020 pela inviabilidade do projeto, pois padece de início formal de inconstitucionalidade com base na legislação citada, bem como o artigo 74, inciso 4 da Lei Orgânica Municipal. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Miguel Vieira Machado Neto, prefeito municipal. Passo a palavra à primeira secretária para que faça a leitura das correspondências do Legislativo. Projeto de Lei número 14/2020, de 17 de março de 2020. Vereador autor Joel Alexandre Lourenço Pinto. Dispõe sobre a denominação do Centro Comunitário de Anhembi, São Paulo, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 246, Centro, como Fernando César Ferracini, e da outras providências. Artigo 1º. O Centro Comunitário localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 246, Centro, dessa cidade, será denominado Fernando César Ferracini. Artigo 2º. O setor competente da municipalidade encarregar-se-á das providências necessárias ao efetivo cumprimento da lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei honrarão dotações próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Plenário Guilherme Terme, 17 de março de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, MDB. Anexo 1º. Histórico. Fernando César Ferracini, natural de Anhembi, São Paulo, nasceu no dia 10 de junho de 1961. Filho do senhor José Ferracini Filho e da senhora Aparecida Domingues Ferracini. Casado com a senhora Sueli Aparecida Fernandes Ferracini, deixa 4 filhos: Fernanda Ferracini, Fernando César Ferracini Filho, João Vitor Ferracini e José Eduardo Ferracini, e os netos Melissa e Leonardo. Aposentado, foi funcionário público do município de Anhembi por mais de 34 anos, ocupando o cargo de motorista, respeitado e estimado por todos os colegas de trabalho. Popularmente conhecido como Boy, atuava como DJ na época da juventude, atraía os jovens da cidade e região com eventos de música e entretenimento em espaços públicos, piscina. Propiciava um ambiente aconchegante e diversificado, sempre com muita alegria, com seus famosos recadinhos musicais e pedidos de música e o bordão que todos lembram, Discover Tape, o mais famoso da região. Boy sempre será lembrado por sua alegria e educação.
Justificativa. Senhor Presidente, nobre diz: viso o presente projeto de lei, é necessária a autorização legislativa objetivando a denominação do centro comunitário localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 246 desse município. Tal propositura se dá em virtude de que o saudoso Fernando César Terracini, filho de Anhembi, tem um reconhecimento de cidadão exemplar. Foi funcionário público da Prefeitura Municipal de Anhembi por mais de 34 anos. Exerceu papel importante frente aos jovens de sua época, contribuindo com a cultura, desenvolvimento e inclusão social, além de ser um excelente funcionário público. No que se refere à cultura, à inclusão social, como DJ na época de juventude, sempre foi participativo e compromissado. Sempre cumpridor de seus deveres, figura simples, educado, pai de família, avô e de bom trato, conquistou o respeito e carinho do povo anhemiense através de sua boa índole e caráter ilibado, sendo justa a presente homenagem. Esperando contar com a compreensão e apoio dos nobres colegas de casa, apresentamos votos de estima e distinta consideração. Plenário Guilherme Terni, 17 de março de 2020. Joel Alexandre Lourenço Pinto, vereador, agora cidadania, né, Joel? Indicação número 41/2020. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Elsa Cristina Vaz e Adilson José Soares. Indicamos ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessidade do fornecimento de kit escolar aos alunos da nossa rede de ensino, como material básico, tais como cadernos, canetas esferográficas, caixas com lápis de cor, pasta escolar, outros materiais que sejam necessários para o bom desenvolvimento das atividades escolares. Plenário Guilherme Terni, 17 de abril de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Elsa Cristina Vaz, vereadora, PL. Adilson José Soares, vereador, PTB. Então, a vereadora também, Elsa, mudou para o PTB. Indicação número 42/2020. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Elsa Cristina Vaz e Adilson José Soares. Indicamos ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe técnica, em virtude da crise que atravessamos, causada pelo Covid-19, novo coronavírus, a adotação de medidas tais como: primeiro, prorrogação do pagamento da cota única ou primeira parcela do IPTU para julho de 2020, assim como o pagamento do ISS dos imóveis residenciais e comerciais de nossa cidade. Segundo, implantações de medidas assistenciais sociais com o objetivo de amenizar o impacto junto à nossa população. Terceiro, higienização de vias públicas com o objetivo de reduzir a possibilidade de proliferação do vírus. Plenário Guilherme Terni, 17 de abril de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Elsa Cristina Vaz, vereadora, PTB. Adilson José Soares, vereador, PTB. Indicação número 43/2020. Vereadores autores: Rodrigo Elias Pinto, Elsa Cristina Vaz e Adilson José Soares. Indicamos ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado e equipe técnica a necessidade de aquisição de uma retroescavadeira com o objetivo de melhorar a prestação de serviços públicos para os nossos municípios, tanto na zona rural quanto na zona urbana. Plenário Guilherme Terni, 17 de abril de 2020. Rodrigo Elias Pinto, vereador, PSD. Elsa Cristina Vaz, vereadora, PTB. Adilson José Soares, vereador, PTB. Requerimento com pedido de urgência. Requerimento número 23/2020. Vereadora autora Kelly Cristina de Souza Reis. Senhor Presidente, finaliza o vídeo plenário na forma regimental. Se oficia ao senhor Prefeito Municipal Miguel Machado, o setor competente da Prefeitura Municipal dos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvam o interesse da população. Assim, solicita-se, primeiro, ao setor competente informar por que este ano não foram distribuídos ovos de Páscoa às crianças matriculadas na rede municipal de ensino, sendo que várias prefeituras da região realizaram a entrega. Segundo, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos novos colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terni, 17 de abril de 2020. Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora, Cidadania. Requerimento com pedido de urgência.
Requerimento número 24/2020. Vereadora autora, Kelly Cristina de Souza Reis. Senhor Presidente, requeiro à mesa ouvida plenário na forma regimental se oficie o departamento ou órgão competente da Prefeitura Municipal nos seguintes termos. Considerando os princípios que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando a necessidade de fiscalizar as questões que envolvam o interesse da população, considerando o erro de digitação referente ao requerimento número 21/2020 de minha autoria, em que o nome do programa está incorreto juntamente com os valores devolvidos, considerando a necessidade de esclarecimentos claros e no de corrigir o requerimento anterior, considerando que na oportunidade peço que seja desconsiderado o requerimento número 21/2020, considerando o governo firmado entre a Prefeitura e o Governo Estadual referente ao programa Sorria São Paulo, segue em anexo, considerando informações de munícipes que o projeto não vem sendo executado nas escolas e creches do município, considerando informações que o valor de 36 mil referente ao projeto foi devolvido por questões de perca de prazos e falta de documentação, questões burocráticas que a Prefeitura não cumpriu. Assim, solicita-se, primeiro, ao setor competente informar se foi firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado ou Secretaria Estadual referente ao programa Sorria São Paulo. Em caso positivo, informar o número do convênio. Segundo, o setor competente informar se o referido programa está vigorando nas creches e escolas municipais. Em caso negativo, informar o motivo. Terceiro, o setor competente esclarecer se é verídico o fato de que a Prefeitura devolveu ou perdeu o montante de 36 mil reais referente ao convênio firmado. Quarto, outras informações que entenderem pertinentes e explicações. Tendo em vista que uma das mais importantes funções do Poder Legislativo repousa na fiscalização e controle externo, artigo 31 da Constituição Federal, artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 34, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, estando plenamente justificada a presente propositura. Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação do presente. Plenário Guilherme Terme, 17 de abril de 2020, Kelly Cristina de Souza Reis, vereadora Cidadania. A palavra está livre. Vereador Rodrigo. Senhor Presidente, boa noite. A quem já solicito a gentileza de fazer uso da palavra no local de assento aqui. Colegas em casa, boa noite. Aos nossos servidores aqui presentes, boa noite. Aos nossos munícipes que estiverem acompanhando a sessão pelas redes sociais, boa noite também. Vou abordar dois assuntos aqui, senhor presidente, para não me estender muito, até porque hoje não vai ter o intervalo, né? Então, se a votação direta, segundo o senhor passou a recomendação. Primeiro, eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, está vivendo um momento totalmente atípico no país. A gente acha que, historicamente, olhando os fatos, a gente viveu, acho que uma crise, uma pandemia no nível que a gente está vivendo aqui, eu acho que a última vez há um século atrás, a gripe espanhola. A gente está vendo o impacto que está causando no Brasil, no nosso sistema único de saúde e na nossa economia, né? Um momento que exige muita responsabilidade, muita tranquilidade para poder lidar com essa situação, porque realmente é um momento atípico. Então, eu quero deixar registrado aqui, senhor presidente, os meus cumprimentos à administração municipal aqui, principalmente aos departamentos de saúde, através da diretora Renata, da quem a nossa vereadora Cristina faz parte do departamento de saúde. Então, vereadora, fica aqui o meu parabéns a todos vocês pelo esforço que vocês têm empreendido nessa jornada, nessa empreitada, que eu tenho procurado acompanhar um pouco da atuação de vocês. Eu estou vendo o quanto que vocês estão se dedicando aí. Da mesma forma, o vereador Adilson, o vereador Bia, que também são motoristas do nosso município aí. A gente está sabendo a dedicação que vocês estão empenhando nesse momento difícil que estamos atravessando. De igual forma, também eu quero parabenizar aqui, cumprimentar também aqui o Departamento de Assistência Social, que dentro do município, com as nossas características, que tem procurado trabalhar de uma forma correta também. Até então, com a então diretora Roseli Fernandes, e agora com a Natália assumindo a frente da
Natália Ramos assumiu a frente do departamento, né? E também cumprimentar o Departamento de Educação, que hoje deu andamento, iniciou o andamento da distribuição das mini cestas básicas lá, que são de direitos dos nossos estudantes, e que hoje começou a fazer a entrega. Então, cumprimentar todas essas pessoas que estão se dedicando a esse momento difícil, que todo o país, na verdade é uma questão mundial, mas chegou recentemente no Brasil, que graças a Deus até agora não chegou ninguém ali, né? Vamos rezar e vamos procurar seguir algumas orientações para que não chegue no nosso município, né? Mas então ficar registrado aqui meu parabéns a toda essa equipe, senhor presidente. Um segundo tema, senhor presidente, um tema que foi tratado na última sessão do ano passado, mas voltou a pauta no município aí, através do jornal que circulou matéria sobre a reprovação do projeto de lei que predia a redução de alíquota do ITBI. A proposta minha inicial era de redução de 4% para uma alíquota de 2,5%. Né? Eu até queria a oportunidade de conversar com a vereadora do WhatsApp, até falei da gente conversar pessoalmente, mas a gente não conseguiu se encontrar ainda. Eu entendi que o foco da vereadora não era com relação à autoria do projeto, a gente até pode conversar sobre isso aí, mas da forma como foi conduzida a fala nas redes sociais, talvez gerou dúvidas na cabeça de algumas pessoas. Né? Então, voltando ao tema lá, né, sendo rápido também, porque temos que dar seguimento, quando se questiona ao interesse que eu tinha em cima do projeto, era muito claro ali. O interesse seria a redução da alíquota do ITBI de 4% para 2,5%. Com qual objetivo? Regularizar muitos dos negócios que são feitos por pessoas que passam a vida inteira, muitas vezes, para economizar um dinheiro para comprar um terreno, comprar uma casa, e muitas vezes só faz através do contrato de gaveta, porque não tem o valor para recolher no cartório de registro de imóveis. Então fica lá, fica se arrastando aquele documento depois, aí, tempo, anos aí, no contrato de gaveta, que gera uma grande insegurança jurídica para os envolvidos. Né? Uma outra questão também, que depois que tomou essa proporção que tomou, passou a chegar ao meu conhecimento também, que daí são grandes investidores que estão deixando de fazer investimento no município da Anhembi, de adquirir área rural aqui no município da Anhembi, por causa dessa carga tributária que é alta. Porque quando faz uma comparação em comprar em Conchas, comprar em Pereiras, comprar em Pardinho, a alíquota lá é melhor. Então, se não tiver uma variação muito grande do valor do alqueire, tu vai preferir recolher lá. Então, deixa de recolher o município também com relação a isso daí. Né? Essa é a questão de mérito. Essa é a questão do objetivo. Qual era o foco que eu tinha com relação a esse projeto. Agora vamos para a questão técnica. A questão técnica que foi justificada no primeiro momento, porque depois ouvi várias conversas, mas vamos lá o que de fato era. Né? O que foi usado como justificativa é que haveria um vício de iniciativa, que não poderia ser vereador a apresentar o projeto. Né? E como eu deixei muito claro no texto lá, como a pauta foi uma pauta surpresa, que a pauta só foi conhecida no dia da votação, se eu tivesse conhecimento com antecedência, eu traria até esse material que eu trouxe aqui, vou deixar à disposição de vocês depois. E é um material resumido. Aqui não tem muita coisa, senão eu posso trazer mais coisa aqui. Mas vamos dar um exemplo aqui. Esse assunto aqui já foi tratado no assunto que eu tenho repercussão geral no recurso extraordinário com agravo, é o ARES 743480 de Minas Gerais. Tá? O julgamento é de 10 de outubro de 2013. Aqui, vou abrir um parênteses aqui, só para pegar o texto que interessa realmente aqui. Ó. O assunto, mesma questão também, questão tributária. No município aqui, no caso aqui em Minas Gerais, é o município de NAC. Né? Também teve uma questão que chegou ao STF por um projeto de iniciativa do vereador. Vamos pegar a emenda aqui do que fala. Tributário, processo legislativo, iniciativa de lei, reserva de iniciativa em matéria tributária, inexistência.
lei municipal que revoga tributo, iniciativa parlamentar, constitucionalidade, iniciativa geral, e não existe no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do executivo em matéria tributária, repercussão geral reconhecida, recurso provido, reafirmação de jurisprudência. Aí dentro aqui no corpo, aqui do texto aqui, né, deixa eu ver quem que é o ministro relator aqui, é o ministro Gilmar Mendes, na época. Né. A questão constitucional discutida nos autos é a reserva de iniciativa em matéria tributária, notadamente naquelas que veiculam alterações capazes de gerar diminuição da arrecadação tributária. A discussão é de inegável relevância do ponto de vista jurídico, político e econômico, e certamente não se circunscreve aos interesses jurídicos do município recorrido. O tema já foi enfrentado em diversos julgados no Supremo Tribunal Federal, e a jurisprudência da Corte é uníssona em negar a exigência de reserva legislativa em matéria tributária, ainda que se cuide de lei que vise a minoração ou revogação de tributos. Ok? Ainda para nos manter nesse assunto aqui, ó, isso aqui eu vou deixar disponível para vocês aqui depois, tá ok? Para vocês poderem deixar nos arquivos aqui da casa, para quem quiser consultar. No mesmo sentido, a gente tem aqui um embate de declaração de recurso extraordinário número 590697, Minas Gerais. Aqui o relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Envolve aqui a Prefeitura Municipal de Itaú de Minas. Na emenda aqui, ó, a iniciativa de leis que versem sobre matéria tributária é concorrente entre o chefe do Poder Executivo e membros do Legislativo. Isso é para você ver assim, aqui, o assunto é uma matéria classificada no STF. Né? Mais um recurso extraordinário aqui, esse aqui de São Paulo. O recurso extraordinário é 9.947.564, de relatoria do ministro Celso de Mello. O caso é até próximo da gente aqui, ó, município de Lençóis Paulista. Emenda: processo legislativo, matéria tributária e existência de reserva de iniciativa. Prevalência da regra geral da iniciativa concorrente quanto à instauração do processo de formação das leis. Legitimidade constitucional da iniciativa parlamentar reconhecido. Certo? E aqui, ó, só para encerrar, sob a égide da Constituição Republicana de 88, também o membro do Poder Legislativo dispõe de legitimidade ativa para iniciar o processo de formação das leis, quando se tratar de matéria de índole tributária, não mais subsistindo, em consequência, a restrição que prevaleceu ao longo da Carta Federal de 69, precedência. Então é isso, colegas vereadores. Eu fico à disposição depois, se mais alguém tiver alguma dúvida, tá ok? Acho que espero ter sido muito claro com relação ao objetivo que eu tinha com o projeto de lei, naquele primeiro momento, né? É a questão da técnica, o porquê que eu defendi sim que pode ter iniciativa de vereador. Então está muito claro aqui, porque é um assunto pacificado no STF. Presidente, obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Vereadora Elsa, vereador Marco Antônio, vereador João, vereador Anísio, vereador Rogério, vereadora Kelly. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Em relação ao que o vereador Rodrigo falou, a questão que foi debatida em redes sociais, que foi de minha postagem, na minha página, não foi em relação ao projeto, como eu já expliquei para o vereador, porque assim, eu tenho os meus motivos no momento do ano passado em que eu votei contra, porque a gente foi orientado pelo jurídico da Câmara, e tenho os meus motivos por ter votado contra. A minha indignação foi pelo que eles querem fazer em redes sociais e através de jornais, querendo defamar os vereadores. Então, eu já dei a minha explicação para o Rodrigo e não tenho que dar explicação para ninguém, porque na minha página social eu acho assim que eu escrevo o que eu acho que eu devo escrever e quem está lendo entende do jeito que deve entender. Então, deixo aqui bem claro que vou continuar falando, vou continuar colocando e não tenho o porquê não colocar, entendeu? A verdade vai ser dita. Então, peço desculpas para você, para todo mundo que está ouvindo, Rodrigo. Em nenhum momento foi em relação a você que eu coloquei, entendo o seu projeto e deixo aqui claro para quem
está assistindo a finalidade do que foi colocado em redes sociais. A verdade tem que ser dita, e isso eu vou fazer até o último dia que eu estiver sentada aqui nessa cadeira, porque foi para isso que o povo me elegeu. E se eu fui eleita, é sinal que eu tenho competência para tal cargo ocupado, senão eu não estaria aqui. Então eu deixo aqui a minha indignação com quem fez os comentários lá, tá ok? E em segundo momento, eu gostaria de falar sobre a resposta do requerimento que veio do Joel Alexandre sobre a medicação do centro de saúde, que diz que foi poucos dias que ficou sem medicação devido à FURB não ter mandado. Só que engraçado, né? Essa semana passada, né, que hoje foi feriado, mas a semana passada eu tive gente de novo me procurando que não tem remédio para diabetes. O tal da medicação de diabetes está em falta novamente, e não é de agora, faz quase um mês. Então eu entendo as respostas do executivo para nós. Então eu deixo aqui minha indignação também. E no momento é só isso, gente. Boa noite. Vereador Sebastião. Boa noite a todos, boa noite aos novos colegas, boa noite a toda a população que nos assiste aí através da TV Câmara. Eu queria parabenizar aqui a todos aí que propuseram aí com suas indicações aí, tudo de grande relevância. Inclusive eu queria falar sobre uma indicação que foi proposta aí pelo Rodrigo, acho que a Elsa e o Adilson, que é a aquisição de uma reta escavadeira. Eu não vou me recordar a data, mas ano passado foi votado um projeto de instrumentação de verba exatamente para isso, para a compra de uma reta escavadeira. E não sei, acho que não foi comprado até agora, né, essa máquina, pelo que a gente sabe. Pelo que a gente sabe, acho que não foi comprado, porque sempre quando eles compram alguma coisa, eles fazem, né, uma auê na cidade aí para dizer que comprou. Então eu não vi. Ah, sim. Então não foi nem ano passado, foi em 2018, é isso? Então já faz um ano e um pouco, quase 2 anos aí, que foi feita essa suplementação de verba aí, e até agora não foi comprado. Agora, se foi feito isso daí é porque o dinheiro tinha, né? A contabilidade da prefeitura não vai pedir uma suplementação de verba se não tem o dinheiro para comprar isso daí, é lógica, né? Não tem nem o que ver. Mas mesmo assim, parabéns pela indicação e por até a gente lembrar disso daí, porque já faz quase 2 anos já. Então a gente tem que cobrar isso daí mesmo. E outra coisa sobre a resposta dele, do executivo, num requerimento de autoria do Joel, que ele fala que não está fazendo a limpeza no córrego por falta de máquina. Agora é muita ironia, né? Falar que falta máquina e para serviço particular tem máquina à vontade para trabalhar, né? É muita ironia, né? É complicado isso daí, né? E falar que não tem a máquina para fazer uma limpeza no córrego, e a gente está vendo direto aí máquina trabalhando no serviço particular por baixo para cima. Hein? Então é muita ironia, né? Deixa o serviço essencial para a população para poder estar fazendo coisas particulares. É complicado. E eu queria também falar aqui a respeito desses vetos aí que os 4 projetos aí que foi feito foram vetados, né? E eu não entendi por que foi vetado esses projetos, sendo que são todos de grande relevância, né? Eu acho que não tem nada a ver tratar com transparência a administração, porque que nem um projeto que indica os remédios que estão faltando, os remédios que tem, isso daí acho que não, sei lá, não, é de suma importância para a população, e não precisaria ter sido vetado um projeto desse, né? Outro também que obra, para não inaugurar a obra inacabada, isso daí é uma coisa que é lógica, né? Eu acho que não se deve inaugurar uma obra inacabada mesmo, não tem como. Você vai inaugurar uma obra inacabada e depois fica tudo a ver navios aí, como eu mesmo constatei lá em
em Piramboia, no posto de saúde lá que foi inaugurado, e fomos lá, eu e o Joel Alexandre, e não vou falar quem que foi que falou pra gente, porque, né, a gente não vai falar, mas foi falado lá que estava faltando uma pia, estava faltando porta, telefone até hoje não tem. Então esse projeto visa isso daí, não inaugurar coisa inacabada, para depois a própria população ficar sofrendo e quem trabalha também no setor ficar sofrendo, como está lá, foi inaugurado sem acabar. E até nós constatamos lá umas coisas que foi porta, que estava quebrada, umas coisas tudo lá ainda. Então, isso aí foi em loco, nós fomos lá e vimos, e bastante gente falou isso para nós também lá. Então, aqui, deixo aqui minha indignação aqui desses vetos aí. E só para mim terminar aqui, eu falei que não ia ter intervalo, mas vai ter que ser revisto um negócio aí das comissões, tá? Então, a gente faz aí um intervalo rápido para ver, tá jóia? Então, tá jóia então, pessoal. 5 minutos de intervalo. Vamos para a ordem do dia. Matérias do Executivo. Está em discussão a mensagem de veto ofício número 142/2020, referente ao projeto de lei número 04/2020 do Legislativo. Está em discussão. Está em votação a mensagem de veto ofício número 142/2020, referente ao projeto de lei número 04/2020 do Legislativo. Aquele que for favorável ao veto, permaneça como está. Os que forem contrários ao veto, que se levantem. Reprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a mensagem de veto ofício número 191/2020, referente ao projeto de lei número 08/2020 do Legislativo. Está em discussão. Está em votação a mensagem de veto ofício número 191/2020, referente ao projeto de lei número 08/2020 do Legislativo. Aquele que for favorável ao veto, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Reprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a mensagem de veto ofício 192/2020, referente ao projeto de lei número 07/2020 do Legislativo. Está em discussão. Está em votação a mensagem de veto ofício número 192/2020, referente ao projeto de lei número 07/2020 do Legislativo. Aquele que for favorável ao veto, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Os que forem contrários ao veto, que se levantem. Reprovado por 8 votos a 0. Está em discussão a mensagem de veto ofício número 193/2020, referente ao projeto de lei número 06/2020 do Legislativo. Está em discussão. Está em votação a mensagem de veto ofício número 193/2020, referente ao projeto de lei número 06/2020 do Legislativo. Aquele que for favorável ao veto, permaneça como está. Os que forem contrários ao veto, que se levantem. Veto reprovado por 8 votos a 0. Matérias do Legislativo. Está em primeira discussão o projeto de lei número 09/2020. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 09/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 09/2020. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 09/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem.
Aprovado por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 10/2020, está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 10/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 10/2020. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 10/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em segunda votação por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 11/2020. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 11/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 11/2020. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 11/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em segunda votação por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 12/2020. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 12/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 12/2020. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 12/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em segunda votação por 8 votos a 0. Está em primeira discussão o projeto de lei número 13/2020. Está em discussão. Está em primeira votação o projeto de lei número 13/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em primeira votação por 8 votos a 0. Está em segunda discussão o projeto de lei número 13/2020. Está em discussão. Está em segunda votação o projeto de lei número 13/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em segunda votação por 8 votos a 0. Está em primeira discussão, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2020. Está em discussão. Está em primeira votação, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em primeira votação, em segundo turno, por 8 votos a 0. Está em segunda discussão, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2020. Está em discussão. Está em segunda votação, em segundo turno, o projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 01/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado em segunda votação, em segundo turno, por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento 23/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 23/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 23/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em votação o pedido de urgência do requerimento número 24/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Está em discussão o requerimento número 24/2020. Está em discussão. Está em votação o requerimento número 24/2020. Aquele que for favorável, permaneça como está. Os que forem contrários, que se levantem. Aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4/5 às 19 horas.
Declaro encerrada a presente sessão.